Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai entrar agora, a gente vai tentar fazer um estudo para calcular o efeito fotoelétrico, né? Mas para calcular o efeito fotoelétrico, a gente precisa de uma ferramenta extra que se chama teoria de perturbação, né? Então a gente vai discutir hoje teoria de perturbação independente do tempo, que é uma técnica um pouco mais simples. Depois a gente vai discutir ela dependente do tempo e aí a gente aplica isso para calcular o efeito fotoelétrico, tá ok? Então a gente vai fazer mais ou menos o capítulo 17 e 18, mas vai pular alguns exemplos, porque senão não daria tempo de a gente ver tudo, tá certo? Vamos lá. Alguma dúvida sobre a parte de adição de momento angular? Eu vou passar para vocês hoje, mais tarde, o que vai ser o exercício, tá? A lista de exercício que vai dar nota para a adição de momento angular, tá? Vou. Posso botar? Posso botar. Ok. Então, a teoria de perturbação, ela se baseia numa noção de que se você conhece uma solução de um problema, você pode fazer pequenas deformações nessa solução desse problema e encontrar a solução de um problema parecido, certo? E se a gente for capaz de realmente fazer isso, você poderia imaginar que interativamente você pode ir deformando o seu problema conhecido até você chegar num problema, digamos, finitamente diferente, certo? Ou encontrar soluções para um problema desconhecido com um certo erro, tá ok? E essa noção, ela vem de uma premissa matemática que a gente vai tentar discutir um pouco hoje, tá ok? Então imagina o seguinte, imagina que eu conheço eu tenho um certo operador diferencial aqui, digamos D, tá certo? E eu tenho uma certa função f e ela satisfaz uma equação desse tipo, certo? Então digamos que o meu D aqui, ó, vou botar um zerinho aqui no D, tá? Digamos que o meu D, por exemplo, seja laplaciano, certo? Então a solução desse problema é você encontrar soluções para o laplaciano, né? São as autofunções do laplaciano com um alto valor igual a zero, por exemplo. Você pode imaginar isso, ok? Isso é um problema, pode ser um pouco chato, mas a gente sabe resolver. Escreve aqui o laplaciano em coordenadas esféricas, faz separação de variável, faz toda aquela brincadeira e encontra soluções para esse problema aqui, certo? Agora, digamos que, na verdade, eu não queria resolver esse problema aqui. Eu queria, na verdade, resolver um problema que é assim, ó, D, que é igual a D0 mais G, e eu tenho um operador D1 aqui, tá certo? Que, por algum acaso, é um operador bem mais complicado e eu não sei resolver esse problema aqui, ou seja, eu não sei resolver D, F igual a zero. Mas eu sei resolver esse problema aqui. Certo? Então, a hipótese matemática importante subjacente a todos os processos de teoria de perturbação, deixa eu botar um zero aqui também, tá? É a seguinte. Digamos que eu resolvo esse problema aqui, tá certo? Digamos que a gente não vai fazer isso, digamos, explicitamente, mas a gente vai supor que existe uma solução para esse problema aqui. A solução para esse problema vai ser uma certa função f, só que você pode imaginar que essa função f, não f0, mas essa função f vai ser digamos que seja, sei lá, esse operador que seja laplaciano mesmo, e aqui tem as posições, tá? A minha solução f verdadeira, ela vai ser uma função de x, mas ela vai ser uma função implícita de g também. Imagina que agora eu estou pensando em variar esse g, tá certo? E eu sei que, olhando para as equações diferenciais, se eu for variando o meu g de forma que eu for aproximando ele de zero, o meu problema ele tem que se aproximar desse problema aqui, tá certo? Então o que a gente faz é uma hipótese, ela parece ser fraca, mas na verdade ela é bastante forte, porque em algumas situações ela não vale. A gente faz a hipótese que essa função, quando g vai para zero, tende a essa função aqui. Tá certo? Quando a coisa é linear, todo esse operador D1 é linear também, isso aqui é razoavelmente fraco, tá? Mas quando você tem problemas não lineares, que geralmente é o que a gente vai tratar, essa hipótese pode ser bastante forte, tá certo? Aí você pensa o seguinte, se isso aqui é verdade,
eu posso fazer uma suposição ainda um pouquinho mais forte. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa minha função ela é analítica em G. Certo? Se eu digo que ela é analítica em G, significa que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa função e escrevê-la assim, ó. É uma função de x, a versão 0, que é quando G é igual a 0, né? Na expansão em série de Maclaurin, o primeiro termo da série é quando G é exatamente igual a 0, mas eu já defini isso aqui assim, certo? E aqui eu vou ter o seguinte, del f, del g, né? É uma função de x, uma função, né, calculada em 0, tá certo? Vezes g. E assim por diante. Tá certo? Bom, mas se eu suponho que isso aqui é verdade e eu posso depois testar, fazer um teste de consistência, que isso aqui de fato é verdade, eu posso fazer esse teste a posteriori, então eu posso substituir uma expressão desse tipo de volta na minha equação original e obter o quê? Obter que d, f é igual a 0, portanto, d0 mais d1, não é culpa sua não, eu estou olhando para lá por causa do cara cortando a grama nessa hora. Né? Então eu vou abrir aqui o meu d, a definição dele mesmo, né? Botar o g aqui explicitamente, que eu tinha feito, certo? E aqui, pessoal, eu tenho o 0 mais... Só que para não ficar carregando uma notação pesada assim, ó, eu vou chamar esse cara aqui de F1. Tá certo? O F1 de x. Só um segundo. Certo? Pode falar. Deixa eu botar todos os outros aqui, né? Aqui tem 3 pontinhos, tá vendo? Eu poderia botar mais, desculpa, G, mais F2 de x, que seria a derivada segunda de F, calculado em G igual a 0, tá certo? G ao quadrado sobre 2 fatorial mais todos os outros. Eu estou pegando a versão expandida da F. Isso aqui é o operador aqui, ó. O operador original com a pequena perturbação que eu estou colocando nele. Tá certo? Aí você se pergunta, bom, mas por que pequena perturbação? Né? Porque se a função for analítica em G, você pode sempre expandir nela, né? Você pode expandir exponencial de x em torno de qualquer x, inclusive se o x for 3 bilhões, né? Mas a questão é que nem sempre essa série vai ser convergente, né? E a gente quer um método de aproximação. E como um método de aproximação, isso aqui só vai ser uma aproximação, ou seja, os primeiros termos só vão ser boas aproximações se G for pequeno. Né? Porque se G for pequeno e F1 também não for uma coisa muito grande, então esse cara aqui, digamos, se eu truncar a minha série nos primeiros 2 termos, eu tenho uma boa aproximação do meu problema. Ou talvez eu tenha que ir até o terceiro termo, entendeu? Então isso aqui seria, por exemplo, uma teoria de perturbação em ordem liderante ou ordem 0, esse aqui em primeira ordem, esse aqui em segunda ordem e assim por diante. Certo? Pode falar. Não. Elas vão estar lá, de certa forma, na regra de ouro de Fermi, mas a gente vai ver lá mais para frente. Mas assim, a função de Green, ela é uma solução, digamos, é um método de encontrar soluções para uma equação. Ou seja, tem a função de Green do Laplaciano, tá certo? O que nós vamos ver aqui, por exemplo, é que se você tem a função de Green do Laplaciano, mas o seu problema é Laplaciano mais uma correção, então você vai ter a função de Green corrigida também. Ou seja, a função de Green também sofre correções. Mas em vez de a gente corrigir a função de Green, a gente organiza isso de uma outra forma. A gente vai discutir isso agora, tá? Como assim? Você diz esse aqui? Não precisa ser necessariamente uma derivada, não. Pode ser uma função. Pode ser, né? Pode ser, o operador D1 pode ser multiplicar f por uma função complicada.
né? Digamos que eu posso ter D1 de F igual a, sei lá, exponencial de menos cosseno hiperbólico de raiz de módulo de x. Né? Pode ser isso aqui. Aí eu não tenho muita esperança de resolver essa equação diferencial aqui com esse termo tão complicado aqui dependendo de x, certo? Na verdade até que não é tão difícil não, mas eu poderia ter inventado um negócio pior aqui, entendeu? Mas se esse g for pequeno, eu posso usar essa hipótese aqui e reescrever meu problema de uma outra forma, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, ver se o cara vai ficar muito... Porque vai demorar... Não, eu acho que não vai demorar tanto assim, não. Mas vocês conseguem escutar, pelo menos, o que eu estou falando? Então veja, eu estou supondo que eu sou capaz, assim, eu estou supondo que o problema tem uma solução e que essa solução é analítica. E quando eu faço a suposição, eu penso que, uma vez que eu encontrei a solução completa, eu sou capaz de expandir. Mas, na verdade, isso tudo é um jogo, porque eu não vou fazer isso aqui. Porque se eu fosse capaz de resolver o problema completo, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Mas eu só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem a estrutura matemática por trás do que eu estou fazendo, tá certo? O que eu quero fazer agora é voltar para essa equação aqui e descobrir como que eu consigo resolver o meu problema, digamos, completo de forma interativa. Tá certo? Bom, aí que tá. Eu estou supondo que todo mundo aqui é analítico. E que não só... Essa função aqui é uma função analítica em G. Tá certo? Isso é fácil de ver. Se eu derivar esse cara aqui em relação a G, né, ele vai ver que é suave, é simplesmente uma reta no espaço dos operadores, se você quiser pensar assim. Certo? Então você pensa que a analiticidade daqui é razoavelmente bem compreendida e você tem a analiticidade da solução como hipótese. Tá certo? Então eu posso expandir isso aqui tudo e pensar que isso tudo aqui pode ser tratado como funções analíticas em G também. Ou seja, a própria aplicação do operador em F também é uma coisa analítica. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai separar as parcelas aqui. A gente sabe que se eu tenho uma função analítica H, né, que é uma função analítica em G, e eu falo isso aqui igual a zero, isso aqui me leva a H0 mais H1 de G e assim por diante, igual a zero. Mas como essa função é analítica em G, eu sei que para isso aqui ser igual a zero, esse cara tem que ser zero independentemente, esse cara tem que ser zero, ou seja, todas as parcelas têm que ser zero de forma independente. Tá certo? Porque eu não estou afirmando só que H de um certo G é igual a zero. Eu estou falando que H para qualquer G é igual a zero. Por isso que a afirmação é mais forte, por isso que eu obtenho mais igualdades aqui do que simplesmente uma. Tá? Eu não estou transformando uma igualdade em muitas. É porque aqui a hipótese é bem mais forte. E a hipótese que a gente está fazendo aqui, ó, é que eu tenho uma família de soluções parametrizada por G, e essa família de soluções existe, né, para qualquer valor de G. E se eu faço essa hipótese, então eu posso abrir essa equação aqui em parcelas e igualar termo a termo igual a zero. Tá certo? E aí vocês vão começar a entender por que isso aqui é útil. Tá? Então vamos pegar a primeira parcela daquela equação ali. Né? Vou colecionar todos os termos que são proporcionais a G elevado a zero, ou seja, 1. Né? Quem serão esses termos? É o D0 com F0. Isso tem que ser zero. É a primeira parcela, né? É esse cara vezes esse aqui. Ok? Bom, isso aqui é moleza, porque eu parto de um problema que eu conheço. Então, isso aqui eu já tenho. Tá certo? Isso aqui é o oscilador harmônico, isso aqui é o átomo de hidrogênio. Isso aqui são problemas que a gente sabe resolver analiticamente, bonitinho, com todos os detalhes. Tá certo? Qual a próxima equação que eu tenho? Vão ser todos os termos que multiplicam G. Né? Então, eu vou ter D0 com F1 e D1 com F0. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ter G aqui, D0 com F1 mais D1 com F0. Certo? Igual a zero. Não? O G, no F1 ali, tem um G também.
Então, tá aqui, ó. Mas o D0... Tá aqui, ó. Uma coisa que eu não estou entendendo é por que as parcelas são zero e não a soma geral é zero. É porque é o que eu estava insistindo aqui com vocês. Eu não estou dizendo que H de um particular valor de G é igual a zero. Eu estou dizendo que H tem que ser zero para qualquer valor de G. Mas mais ainda que isso, H é uma função analítica em G e precisa ser igual a zero para qualquer valor de G. Então, você vê que é muito mais forte do que eu simplesmente falar que eu tenho uma certa função que para um certo valor do argumento é igual a zero. Eu estou dizendo que essa função para qualquer valor do argumento é igual a zero. Só que isso implica necessariamente que todos esses termos da expansão em série de potências da minha função tem que ser zero independentemente. Isso só decorre do fato do G ser analítico. Analítico, isso, exatamente. Isso é uma imposição sua, ela não apareceu. É uma hipótese, é pior que uma suposição. Quer dizer, não sei, não é pior não. É só que é uma hipótese de trabalho que às vezes a gente esquece que fez, entendeu? Principalmente porque existem várias situações em que você acha que você encontrou todas as soluções possíveis, mas na verdade você jogou um monte de solução fora porque a sua hipótese de partida exclui aquelas que não condizem com a hipótese, entendeu? Mas a hipótese vem de qual argumento? Que o G era muito pequeno? Geralmente o argumento é esse. Sim. Em teoria de perturbação, por exemplo, na eletrodinâmica, o G que aparece é a constante de estrutura fina, 1 sobre 137, mais ou menos. E aí isso é pequeno, de certa forma, então você fazer teoria de perturbação aí funciona. Tanto que a eletrodinâmica, com essa teoria de perturbação que a gente está descrevendo aqui, calcula aquele fator giromagnético com 14 casas de precisão. Certo? E aí, pessoal? Como é que estamos indo? Eu não vou botar o G aqui não, tá? Não tem necessidade. Mas olha para essa equação aqui. Ela parece ser muito mais tratável do que o que eu tinha antes. Porque, veja, agora o meu problema é resolver isso aqui, ó, D1. Desculpa. O meu problema é resolver D0, F1, porque a minha incógnita nessa equação é F1. F0 eu já conheço, esse cara eu já conheço, esse cara eu já conheço. Todo mundo aqui está na definição do meu problema, exceto o F1. Então, F1 vai ser menos isso, D1, F0. Tá certo? Mas esse cara aqui eu já conheço, né? Essa aqui é a minha solução que eu tenho de partida, então basta eu resolver essa nova equação aqui. Se eu sei resolver essa equação aqui, geralmente essa equação aqui não é muito difícil, porque eu já sei lidar com esse operador aqui, tá certo? Se eu conheço uma autofunção dele, provavelmente eu conheço as outras, tá certo? Então, agora eu simplesmente, aqui é simplesmente a aplicação do operador numa função conhecida, que é essa minha solução aqui, e eu resolvo essa equação aqui, que seria, digamos, a versão inhomogênea dessa equação aqui. Mas é que você não está... Eu não estou procurando inversas desse operador aqui. Se esse operador tem derivado ou integral, não importa, eu simplesmente aplico numa função conhecida. Derivar aqui ou integrar uma função conhecida é tranquilo, certo? Não tem nada de desconhecido aqui. Não precisa resolver uma equação. Eu não preciso inverter esse operador aqui. Basta eu aplicar ele em F. O que eu preciso resolver é esse aqui. Porque quem eu quero descobrir é o F1. F0 eu já conheço, D1 eu já conheço, e o D0, supostamente, eu não só conheço ele, mas como sei encontrar soluções para esse operador. Então, se isso aqui é o Laplaciano, eu vou estar resolvendo uma equação tipo equação de Poisson agora. Né? Laplaciano de F1 igual a uma certa fonte, equação de Poisson. Não é nada maluco, tá certo? Enquanto o meu problema original não era mais equação de Poisson, era uma equação complicada, que podia ter um operador D1 estranho, certo? De onde você conhece o D1? Eu não conheço. Mas como é que você sabe, então, como é que ele atua na função? Você não conhece? Eu não conheço como... Eu não sei resolver eu não sei resolver o problema deste operador aqui. Eu não sei lidar com esse operador soma aqui. Esse cara eu não conheço. Mas o meu problema só está bem definido se eu digo quem é esse cara e esse cara aqui. Esses dois estão dados, tá? São dois operadores dados, só que eu não sei encontrar, digamos, as autofunções de maneira analítica para essa soma de operadores aqui. Certo? Mas sempre é só para esse cara aqui.
E eu vou usar o conhecimento que eu tenho sobre esse cara para encontrar a série de perturbação. Então eu peguei o termo de ordem 0, que eu já conheço por hipótese. O termo de ordem 1 eu mostrei para vocês que se reduz a resolver novamente um problema envolvendo o D0. Tá certo? Uhum. De certa forma tem, né? Porque essa hipótese da analiticidade da função final, ela é mais forte ou mais fraca dependendo se seu operador é linear, não linear e assim por diante. Não é que precisa. É que se ele for linear, a hipótese de que f de g é analítica é mais fraca. Não sei se está claro. Ó, vamos, quer ver? Não sei se dá para dar um exemplo de cabeça aqui, deixa eu ver se eu... Ó, del f, vamos pegar dx, fazer uma coisa unidimensional. df dx igual a 0, certo? Então, beleza, esse cara aqui, f é igual a uma constante, ok? Pessoal, vou fazer de cabeça aqui, não sei como certo vai dar, tá? Vamos lá. Maravilha. Agora, digamos que eu quero resolver o seguinte problema. df dx igual a g menos g f ao quadrado. Certo? Então, o meu d1, né? d1 de f é igual a f ao quadrado. É um operador não linear, tá? Um negócio complicado aqui. Maravilha. Eu quero resolver esse problema aqui agora. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui. E vai... Cada termo dessa série vai ser uma perturbação? Cada termo da série a gente chama de solução de ordem n. A série somada até uma ordem a gente chama de solução de ordem n. E tem o termo de ordem n e assim por diante. Certo? A gente vai estudar só os termos... Geralmente a gente fica na primeira ordem ou segunda ordem. Não vai muito além disso, tá? Em teoria de toda a cosmologia é feita em teoria de perturbação em primeira ordem. Tem uma coisa ou outra que o pessoal faz em segunda ordem, ou correções, às vezes, mais complicadas, não lineares, a parte de formação de estrutura, que você vai em mais altas ordens, né? Mas se você, por exemplo, pegar o pessoal que trabalha com ondas gravitacionais, que cria aqueles padrões que foram identificados nas emissões das colisões de buraco negro, eles às vezes fazem um negócio hiper sofisticado, em altíssimas ordens, ou teoria de perturbação em ordem fracionária, que é um negócio super complicado. Então, assim, dependendo da área, isso pode ser bastante diferente. Quando você vê o pessoal que trabalha com teoria de campos, física de partículas, eles falam de loops. Cada loop, n loops, é ordem de perturbação. Então, quando você pega um diagrama de Feynman, sei lá, de quarta ordem, é um diagrama que vai ser, digamos, o termo de quarta ordem aqui nesse G, entendeu? Então, a gente vai fazer o quê? Bom, eu sei que a minha solução zero aqui, ó, é uma constante, ok? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, d dx de f0 mais f1. Como eu vou preocupar com a minha solução só até f1, eu não vou escrever os outros termos aqui, tá? Para poupar o espaço aqui. Aqui vai ficar g, aqui vai ficar assim, ó, f0 mais f1, tá certo? Ao quadrado. Tá certo? Igual a zero. Esse é o problema que eu quero resolver agora. Certo? Esse aqui é trivial de resolver, esse aqui nem tanto. Certo? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Beleza. Se eu faço isso aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que essa derivada desse cara aqui é zero, porque eu sei que a solução é aquele cara uma constante, vai ficar assim, g f 1 d dx de f1 igual. Aí o termo de primeira ordem que eu botei aqui, ó, vai ser g vezes f0 ao quadrado, tá certo? Então vai ficar assim, g vezes f0 ao quadrado. Tá vendo? Aquilo que você estava perguntando.
Pô, mas o D1 não vai ser complicado? Vai ser complicado, mas é uma coisa complicada atuando numa coisa que eu conheço. Nesse caso especificamente, aqui a coisa que eu conheço é uma constante. E como eu conheço a constante, elevar uma constante ao quadrado é moleza. E resolver essa equação aqui, você vê que essa equação aqui é muito parecida com essa aqui que eu estava resolvendo. Só que eu botei uma função dada no lado direito. Tá certo? Ou seja, a minha solução aqui, ó, o G corta com G, então em primeira ordem, o que eu tenho? Eu vou ter F1 igual a F1 de 0, digamos que eu estou integrando de 0, tá? Só por simplicidade. Isso aqui é mais F0 ao quadrado delta x aqui, ou x, né, já estou integrando de 0, vezes x. Tá certo? Agora veja, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Né? Então, você vê que essa aqui é uma solução em primeira ordem em G. Ok? Beleza, minha solução completa é f de x é igual a f0, que é uma constante, mais isso aqui. Mais f1 em 0, que é uma constante também, então essas constantes aqui meio que não fazem muita diferença, mais f0 ao quadrado vezes x. Ok? Agora vamos lá. A vantagem dessa equação aqui é que eu posso resolvê-la analiticamente, certo? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar df dx, 1 sobre f quadrado, tá certo? Igual a g. Vocês concordam? Só passei para o outro lado e dividi, tá certo? Claro que eu estou fazendo a hipótese de que eu estou encontrando soluções, né, pelo menos longe do ramo que é f igual a 0. Beleza. Isso aqui eu posso escrever como, pessoal? Fica assim, menos d dx de quê? 1 sobre f, né, igual a g. Vocês concordam? É que se eu derivar esse cara aqui, vai ficar f quadrado e depois a derivada de f. Só que tem um menos aqui da derivada do menos 1 aqui, tá certo? Só que isso aqui eu sei resolver. Como é que fica isso aqui? Vamos integrar de 0, vai ficar assim, 1 sobre f, menos 1 sobre f, mais 1 sobre f de 0. Aqui é a solução completa, tá? Isso aqui vai ser igual a g vezes x. Tá certo? Bom, como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu passo esse cara para cá, vai ficar assim, 1 sobre f igual a 1 sobre f 0 menos gx, tá certo? Deixa eu... Esse aqui já foi? Né? Então, se eu não fiz nenhuma besteira, vai ficar f de x igual... Passa... f de 0 sobre 1 menos gx f0. Tá certo? Fiz nenhuma besteira, não? F0, f de 0. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Passou para cá. Ficou. Passou. Tá certo, né, pessoal? Então, você vê que essa solução aqui, ela parece ser bem comportada em G. Tá certo? Ou seja, se eu calculo essa função em G igual a 0, dá só o F0, que é o que eu já tinha lá. Só uma F0 aqui, só uma constante. Tá certo? O próximo termo da série vai ser um termo linear em X mesmo. Tá certo? Então, de fato, a minha teoria de perturbação foi capaz de encontrar a solução dessa solução aqui. Tá certo? Pelo menos em primeira ordem em G. Eu estou expandindo em G aqui. Tá certo? Agora, é claro que eu posso ver que se eu encontrar valores de x aqui em que esse meu denominador explode, então essa solução não vai ser boa lá, porque essa função ela vai ter problemas nessa região.
tá certo? Mas eu não vou perceber isso, eu só vou perceber as boas soluções, eu só vou perceber, eu só vou ter informações sobre a solução corrigida na região onde isso aqui não é problemático. Tá certo? Tá mais claro o que a gente está fazendo aqui? Ou está um pouco obscuro ainda? Onde? Eu peguei um caso em que a gente tinha soluções analíticas, tá certo? Ou seja, eu sei encontrar a solução analítica desse problema mais complicado aqui. E eu quero comparar a solução analítica, né, exata, digamos assim, com a solução usando teoria de perturbação. Então a solução usando teoria de perturbação é essa, ou seja, é uma constante mais uma outra constante vezes x. Tá certo? Para eu comparar isso aqui com a solução analítica, eu preciso encontrar a solução analítica. Então, para encontrar a solução analítica, eu joguei esse cara para o lado direito, dividi por f quadrado, encontrei essa equação aqui. Esse termo aqui, eu reescrevi como sendo menos ddx a derivada de 1 sobre f. Né? Porque aí vai dar, caiu menos 1, fica positivo, fica f ao quadrado da f dx, que é o que eu tinha aqui. Igual a g. Tá certo? Eu integrei dos dois lados. Quando eu integrei de 0, x igual a 0 até x, eu obtive isso aqui. Integral da derivada é o termo que está sendo derivado calculado nos extremos. Tá certo? Ou seja, f calculado em x, né? Menos, aqui, só que tem um menos aqui fora, então ficou menos f calculado em x mais f calculado em 0. Isso aqui vai ser igual à integral do lado direito. Mas a integral do lado direito, definida de 0 a x, dá gx. Então ficou gx aqui. Aí eu encontrei isso aqui, simplesmente joguei o f para cá, joguei esse cara para cá, botei esse cara aqui, aqui e aqui, tá certo? Multipliquei aqui e dividi aqui. Aí eu encontrei aquela solução lá. Certo? Essa solução é mais geral do que essa? Não, essa solução, ela é a solução analítica geral. Então ali representa o quê? Essa aqui representa uma solução aproximada para isso aqui. Ou seja, vamos ver se isso aqui faz sentido, então. Dada essa solução aqui, quem é f de x se eu expandir aqui? Então, se eu tomar g igual a 0, vai ficar assim, f de 0. Certo? Quem é o próximo termo da série aqui? É derivar esse cara aqui, né? Quando eu derivar esse cara, vai ficar como? Derivar isso aqui em relação a g. Vai aparecer um menos, né? Vai ficar assim, ó. Menos f de 0. Esse cara aqui, 1 menos gx f 0. Só que depois eu tenho que calcular esse cara, claro, fica aqui ao quadrado, né? Eu calculo em g igual a 0, né? Vezes a derivada interna, que vai ser menos x f 0, tá certo? Vezes g. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim. Até a primeira ordem vai ficar assim. X f 0 menos f 0. Quando eu tomar g igual a 0, isso aqui é 1, então não importa. E aqui vai ficar mais x f 0 g. Né? Isso aqui vai ficar f0 ao quadrado. Eu tiro esse f0 daqui. G. Aí vamos olhar para cá. Olha aqui, ó. É o que eu tinha. Aqui é F0 mais F1 é simplesmente minha F em 0. Isso aqui, lembra que isso aqui é em 0, né? Se eu tomar meu X aqui igual a 0, eu vou obter isso aqui. Ou seja, F0 é igual a F00 mais F1 0. Tá certo? Então, isso aqui é o que eu tinha mesmo, ó. F0. Aqui eu tenho que ter o meu F0 ao quadrado, tá certo? E aqui, desculpa que eu esqueci o G, né? Quando eu souber as soluções. F0 ao quadrado, que é o que eu tenho aqui, ó. Né? Esse cara aqui é F0 mais GF1
só que ao quadrado, se eu pegar o termo só de ordem zero, vai dar o f0 ao quadrado, xg, que é o que eu obtive aqui, ó. Por que essa f de x não é para ser um f de x0? Então, ela funciona para todas as ordens? Veja, aqui não existe noção de expansão em G, a priori. Aqui eu resolvi direto. Eu estou encontrando agora quem são os outros, todos os termos, entendeu? Tudo bem, mas parece que essa solução geral só funciona para os termos zeros. Então, é só uma questão de notação. Não, cuidado. Aqui, f de zero é a solução completa não linear, digamos assim, calculada em x igual a zero. Essa aqui é a parte dessa solução tomando g igual a zero calculado em x igual a zero. Aqui, tanto g quanto x é igual a zero. Esse aqui, se você lembrar da definição, é df dg, calculado em zero, tá certo? Calculado em x igual a zero. É derivada uma vez em relação a g, tomada igual a zero e calculado em x igual a zero. Certo? E aqui você pode estar estranhando que está aparecendo só o f0 ao quadrado, enquanto aqui está aparecendo a f completa ao quadrado. Mas tá certo, porque a f completa ao quadrado, a gente sabe, ó, f de zero, se eu botar f de zero ali ou aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter f0 de zero mais f de 1 de zero. Desculpa, vezes g. Certo? Aqui está faltando g, né? Acho que talvez fosse isso. Se eu substituir isso aqui, veja, eu já tenho um g aqui. Então, o único termo que vai aparecer aqui para ser de ordem 1, né? Se eu incluísse o termo cruzado ou o termo desse cara aqui ao quadrado, ia ser de ordem 3 ou ordem 2. Então, para ter só o termo de ordem 1 aqui, eu preciso pegar só esse cara aqui ao quadrado. Porque senão eu estaria incluindo termos de ordem 2, entendeu? Como parei minha solução até a ordem 1, então só vai aparecer o f0 ao quadrado aqui. Isso que eu queria tipo, são só termos de f0. A ordem, beleza, vai aumentando, mas é sempre f de 0. Isso. Então, Não vai ter um f de 1, o que eu integrei eu fiz a integral para resolver a equação de x igual a 0 até x. É só por isso que está aparecendo 0 aqui. Se eu tivesse integrado de x0, ia aparecer um monte de x0 aqui. Ah, então esse 0 pode mudar. Ah, esse 0 pode mudar. Sim, sim. É uma escolha arbitrária que eu fiz só por simplicidade, para aqui aparecer x e não x menos x0. Na minha cabeça era só esse termo. Esse 0 não tem nada a ver com o outro 0 do g igual a 0. Talvez isso tenha confundido você. Professor, no caso, o g é muito pequeno, né? Ou não? Digamos que o meu g é um número ridiculamente pequeno, 10 a menos 10. Então eu esperaria que a minha solução em primeira ordem já me desse muita informação sobre o problema final. Certo? Agora, digamos que o meu g não seja 10 a menos 10, o meu g seja meio. Tá certo? Aí eu espero que eu só vá conseguir encontrar aqui uma solução, digamos, precisa se eu calcular até a ordem, sei lá, 5, né? Porque aí eu vou encontrar uma coisa do tipo meio a quinta. Aí eu tenho mais esperança de ter uma boa aproximação se eu calcular até a quinta ordem. Então, o que eu quero dizer com isso é, o tamanho de G influencia basicamente quantos termos na teoria de perturbação você precisa ir para ter uma solução precisa. No caso, então, se eu pensasse que G é infinitamente pequeno, termos igual o senhor colocou, se aparecesse G de x menos 0, viraria uma delas? Ou não? Repete a pergunta de novo, por favor. Se o meu G é muito pequeno, então termos que aparecem nessa ordem desse tipo, se aparecessem de G de x menos x0, isso viraria um delta ou não? Não. Veja, para você ter uma delta, você precisa ter coisas do tipo seno de x alfa sobre alfa. Né? Então, você precisa de uma coisa que... E o alfa indo para zero, né? Isso aqui vai dar uma coisa proporcional à delta de Dirac aqui de x. Então, você precisa de uma coisa que seja... como é que se diz? Que vá para infinito. Não, eu estou falando besteira aqui. Isso aqui não vai ser delta de Dirac. Deixa eu botar uma outra coisa. Você pega esse cara aqui, ó, exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre sigma.
certo? Esse cara aqui vai para uma delta de Dirac quando o meu delta vai para zero. Mas aí você pensa o seguinte, quando o meu x é qualquer número que não é zero, o que acontece quando o meu delta vai para zero? Meu sigma vai para zero, desculpa. Né? Se meu x for diferente de zero, então esse cara aqui vai ser exponencial de um número cada vez menor. Maior em módulo, mas bem negativo. Vai ser exponencial de bilhões, de menos bilhões. Então esse cara aqui ele vai para zero muito mais rápido que esse. Se você nunca acredita nisso, calcula L'Hopital aqui, você vai ver, se derivar em cima e embaixo, você vai ver que esse negócio aqui vai para zero bem rápido, tá certo? Então, para qualquer valor de x diferente de zero, o limite para sigma indo para zero leva para zero essa função. Isso é uma característica da delta de Dirac, tá? A segunda característica é o seguinte, se meu x for igual a zero e eu tento fazer o meu limite depois de tomar o x igual a zero, o que acontece aqui? Se meu x é igual a zero, isso aqui é exponencial de zero, que é 1. E se eu mando o meu sigma para zero, esse negócio vai para infinito. Então ele precisa ter esses dois comportamentos. Se eu tenho só g vezes x menos x0, o que acontece? Eu posso ter o que eu quiser ali. Isso pode ser zero já de partida, x menos x0 pode ser zero. Se eu mandar g para zero é zero. E se meu x menos x0 não for zero e eu mandar g para zero é zero também. Então não tem as características necessárias para ser uma delta de Dirac. Ou seja, não é uma delta de Dirac. Tá certo, pessoal? Como é que tá? Isso aqui é só um pano de fundo, tá? Não é ainda a teoria de perturbação mesmo. A gente vai fazer agora, a gente vai aplicar essas ideias no contexto de um espaço de Hilbert, com operadores, expandir os operadores, expandir as autofunções, expandir, né, os autovalores e encontrar a teoria de perturbação independente do tempo. Tá certo? Como é que estamos? Pessoal, se vocês nunca viram coisas assim e pretendem continuar na física, isso aqui é assim, é a pedra central da física. Não se faz praticamente quase nada além disso, tá? Você pega problemas conhecidos e vai cutucando, mexendo nele até ele conseguir descrever o que você quer descrever, certo? Então vamos lá. O nosso problema normalmente é descrito por uma newtoniana, certo? A nossa dinâmica na mecânica quântica, a gente usa a newtoniana para descrever como é que os estados evoluem no tempo. Né? Então basicamente o que a gente vai ter é que a gente vai ter uma newtoniana 0 mais uma newtoniana 1, tá certo? Aqui eu vou usar a notação do livro, tá? Na notação do livro, ele não escreve uma constante acoplamento G explicitamente, tá certo? Isso aqui não vai ser colocado. Basicamente, quando eu escrevo é como se eu, naquele meu exemplo, eu escrevi assim, né? D0 mais G D1, certo? Para poupar, eu acho que talvez a escrita, né? Alguns autores chamam isso aqui de um certo D1, tio, digamos assim, tá certo? E a quantidade de Gs, a potência de G que está aparecendo fica implícito no número, certo? Se tem 1 aqui é porque tem 1G, se é 2 é porque tem um G ao quadrado, se é 3 é porque tem um G ao cubo e assim por diante. Então, para não ficar carregando esse monte de G, a gente simplesmente vai escrever assim, ó, H0 mais H1. E a gente vai ter a noção implícita de que todos os termos que tem 1 carregam uma potência dessa série que a gente está expandindo, ok? E esse G também vai ser continuar sendo analítico no espaço de Hilbert. Mesma coisa. Só que aí você vê que é uma noção muito mais complicada. O que eu estou dizendo agora é que existe uma função de vetores no espaço de Hilbert e que essa função que leva números em vetores é analítica no parâmetro. Né? Quando eu digo que eu tenho um psi agora de G, se vocês lembrarem a discussão que a gente fez sobre o T aqui, a ideia é a mesma, tá certo? Isso aqui é um mapa
que está levando R, ou seja, números reais, ou complexos, mas não vamos fazer nada mais complicado que isso não, no meu espaço de Hilbert. Ou seja, para cada valor de G, né, aqui tomados em R, eu tenho um vetor novo. Mas é mais que isso, eu estou dizendo que isso aqui ainda é uma coisa diferenciável. Aí lembra que a diferenciabilidade daqui vem justamente das projeções desse cara. Quando eu projeto esse vetor numa certa base, né, então se eu boto um certo cara aqui, sei lá, W, psi de G, isso aqui passa a ser uma função de G. Aí essa função de G eu posso dizer se ela tem uma série de Maclaurin aqui para G, entendeu? Se isso aqui é uma base e ela tem e eu tenho funções analíticas para todos os elementos aqui, projetados em todos os elementos da base, então eu passo a ter um vetor de estado também passível de ser expandido. Então você vê que é mais forte ainda. Não é só uma função que precisa ser analítica, mas todos os vetores de base, todas as projeções do meu vetor de estado na base precisam ser analíticas em G. Tá? Então é bastante mais forte, tá? Bom, o problema conhecido é qual? H0, E0, aqui é o rótulo, aqui eu vou usar a notação do livro, então é só N0, certo? Igual a EN0, N0. Tá certo? Ou seja, então isso aqui pode ser meu átomo de hidrogênio. Coloco aqui, isso aqui é o meu N aqui ele representa todo o conjunto de rótulos necessário para delimitar uma autofunção, um autovetor, né? Então pode ser o N aqui, ele pode ser o NLM do átomo de hidrogênio, ele pode ser o NLMS, se eu estiver trabalhando com um negócio com spin, tá certo? Ou seja, esse cara aqui não é para ser pensado como um conjunto de índices, tá bom? Beleza. Bom, e eu estou supondo que o meu autovetor completo, ele pode ser escrito assim. N0 mais N1 mais N2. E veja, pessoal, aqui é aquela mesma brincadeira, tá? Esse cara que você tem que pensar que está acompanhado de um fator de G elevado a 0. Esse cara está acompanhado do fator de G elevado a 1. Esse cara está acompanhado do fator de G elevado a 2 e assim por diante, tá ok? Isso vai ser importante porque a gente vai começar a fazer um monte de expansões aqui. E esse... Oi? O que é o quê, cara? O que é o N? O N é o conjunto de rótulos necessários para você dizer quem é o autovetor que você está tratando aqui da sua hamiltoniana zero. Certo? Então, aquela hipótese da analiticidade, portanto, da expansão, está aqui, tá certo? E, da mesma forma, você vai ver que o autovalor também, ele vai ter que ser uma função aqui analítica em G, certo? Mais E1N mais E2N e assim por diante. Professor, estou com dificuldade de saber o que é dado e o que é hipótese. Pode botar uma estrela aí no que é dado e... Tudo isso aqui é dado, isso aqui é dado, isso aqui é dado. Isso aqui é dado. Ou seja, isso aqui é um problema, no sentido de que é um problema conhecido, tá? Eu sei resolver analiticamente isso aqui, eu sei as energias, eu sei todo mundo isso aqui. Isso aqui é dado, tá certo? O que nós queremos encontrar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Então a gente vai usar essa hipótese para reescrever o nosso problema original de forma que a gente consiga encontrar quem são N1, E1, N2, E2 em termos dos zeros e daquilo que eu já encontrei. Porque, né, eu tenho 0, aí depois eu encontro 1. Aí o 2 vai depender do 0 e do 1. O 3 agora pode depender do 0, do 1 e do 2. E assim por diante. Por que a sua hipótese tem essa cara aí? Essa hipótese tem essa cara justamente porque eu estou dizendo que esses vetores de estado também são analíticos na minha perturbação aqui. Então lembra... Sem a lógica do problema na sua hipótese, é isso? Tipo, se o H é analítico, o meu N não é analítico... Eu estou fazendo essa hipótese. É a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Lembra que eu falei que eu tinha um D igual a D0 mais G D1. Eu fiz a hipótese de que se um operador é analítico em G, as minhas soluções F também vão ser analíticas em G. Tá certo? E é uma hipótese, de fato, tá?
E é muito difícil, em certas circunstâncias, até testar se a hipótese que você fez era boa ou não, certo? Isso já teve vários problemas, vários resultados errados que não foram percebidos justamente porque não estavam entendendo que a hipótese era forte demais ou que era errada em alguns casos. Tá certo? Bom, então a gente aplica, né? A gente quer resolver qual o problema? A gente quer resolver esse cara aqui. Certo? A gente sabe, né? A gente já fez conta o suficiente com mecânica quântica para saber que se nós conhecemos uma base de autovalores e autovetores para a hamiltoniana, a gente sabe evoluir o nosso problema no tempo. E se a gente sabe evoluir o nosso problema no tempo, basicamente a gente sabe fazer qualquer coisa. Ok? Isso pode ser um pouco enganador, porque na prática vocês vão ver que existe um segundo problema associado que é bastante difícil, que é uma coisa é você ter uma base de autovetores e outra coisa é você descrever a sua condição inicial naquela base. Porque aqui a base da energia é um negócio mais abstrato. Geralmente a minha condição inicial eu tenho como um pacote de onda no espaço. Então, o problema da projeção da base da energia na base da posição também é um problema sério. Certo? Esse é só um detalhe. Bom, como é que fica a minha expansão aqui, pessoal? Vai ficar H0 mais H1 aplicado em N0 mais N1 mais N2, assim por diante, igual ao quê, pessoal? E0 mais E1 mais E2 vezes N0 mais N1 mais N2. Então você vê que se a gente botasse G aqui, ia ficar pior ainda, tá? Talvez para vocês, fazendo uma primeira vez no caderno, coloca os Gs todos aqui. Bota um G aqui, bota um G aqui, bota um G ao quadrado aqui, né? Às vezes fica mais fácil para vocês seguirem. Mas se vocês olharem só para o numerinho também, você vai ver que vai funcionar também, tá certo? Ou seja, agora eu vou abrir esses produtos todos e vou tentar coletar aqueles que a soma desses números que estão no superescrito é igual. Você acha que o problema eu teria que ter um H2 ali para esse número de autovetores? Não, né? Se N2... Você diz um H2 aqui? Veja. Sim e não. Em algumas situações, imagina o seguinte, eu tenho a minha hamiltoniana é igual a uma hamiltoniana zero aqui, só que aí eu tenho uma correção que vai ser... Como é que uma coisa, sei lá. Eu vou escrever um negócio que não faz o menor sentido aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, no sentido físico, porque não é assim que o acoplamento se dá. Sei lá, campo elétrico, escalar, momento. Tem uma coisa assim, entendeu? E aí eu vou fazer teoria de perturbação aqui, nesse acoplamento G aqui. Ou seja, eu tenho meu átomo de hidrogênio normal e eu posso pegar aquele mesmo átomo de hidrogênio e botar num campo elétrico fraquinho e ver como que ele muda as órbitas das partículas, como é que muda os autoestados, como é que muda a energia do estado fundamental e assim por diante. Eu posso fazer essa conta aqui. Só que, frequentemente, esse termo de correção aqui, ele não é tão simples assim, ele não é um termo proporcional a G0 e tal. Geralmente ele vem de uma função mais complicada, tá certo? Geralmente ele vem de uma função mais complicada, que depende do parâmetro, depende do campo elétrico e depende do momento. Tá certo? Mas que se você expandir em primeira ordem, eu tenho aquele termo que eu tinha escrito antes. Nesse caso, você teria que expandir aqui e aqui. Aí eu teria o H0, H1, H2, H3. Ou seja, se eu não conhecesse minha hamiltoniana final, mas eu conhecesse somente a expansão dela, aí eu teria que fazer isso. Mas a gente não vai tratar esse problema. Ele é complicado, o que a gente vai tratar é complicado o suficiente e já resolve problema suficiente para a gente. Mas a minha pergunta, eu acho que não era essa? É no sentido assim, pelo que eu estou vendo, a gente está associando cada autovetor a uma hamiltoniana. Não. Não, né? Não, a hamiltoniana é sempre a mesma. Eu estou procurando todos os autovetores da mesma hamiltoniana.
Acontece que no caso do problema que nós estamos tratando, a hamiltoniana pode ser escrita como a soma de outras duas. É só isso. Então ali eu tenho... Essa equação, pessoal, só um instantinho. Essa equação é idêntica a essa, tá? É essa aqui mais essas hipóteses dá essa aqui. Ali eu tenho mais, então eu posso ter um 3, um 4. Ali é o mais. Não, aqui é vezes. Aqui é vezes o de baixo, mas aqui eu tenho todos os outros. Tá? Meio que o número sobrescrito da hamiltoniana não tem muito a ver com os outros sobrescritos ali, né? Tem, é a mesma coisa. Só que ela não tem mais termos, é só isso. Os outros, o 2, o 3, o 4 são exatamente zero. Tá? Ou seja, a gente está construindo um mecanismo para resolver problemas com essa característica. A hamiltoniana, ela tem só uma perturbação, de potência 1, digamos assim, e ponto final. Mas aí a energia associada ao valor ali, ao outro vetor ali, vai ser zero, sempre. A gente vai abrir agora. Eu não sei exatamente o que está falando, mas essa aqui, aplicado nesse aqui, a gente já sabe. Você tem razão. Agora veja, é o que eu falei para vocês. A gente tem que pensar que tem um g elevado a zero aqui, um g elevado a 1, um g elevado a 0, um g elevado a 1, um g elevado a 2 e assim por diante. E aí, quando eu fizer os produtos aqui, eu implicitamente na minha cabeça sei que os termos que vão ter g elevado a 0 vai ser 0 mais 0. Então é esse com esse. Agora, G1 vai ser 0 mais 1 ou 1 mais 0. Né? G2 vai ser 1 mais 1 ou 0 mais 2 ou 0, aí não tem o 2 aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Isso dá pra gente o problema zero, que é H0, N0 igual a, agora o lado direito, 0 com 0, e 0, N0. Mas esse é o problema conhecido. Não preciso fazer mais nada, já está feito. Por hipótese que foi dado. Certo? E o problema de ordem 1, como é que ele fica? H1, N0 mais H0, N1 é igual e N0, N1 mais e N1, N0. Certo? Bom, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Como é que eu posso simplificar essa minha expressão aqui? Lembra da nossa F lá, né? A gente sabe trabalhar com a F0, a gente sabe trabalhar com D0. Né? Nesse caso aqui, a gente conhece essas bases aqui, ó, N0. Né? Esses vetores são conhecidos. Então, eu posso usar eles para projetar essa minha solução aqui. Isso é bastante não trivial, essa escolha que eu estou fazendo agora, tá? Mas é assim que a gente faz, porque a gente precisa de uma base completa para escrever as coisas. E a gente já tem uma, que é a base do problema não perturbado. E isso é fonte de muita confusão quando as pessoas estudam teoria de física de partículas. As partículas virtuais, elas estão aparecendo lá nos diagramas de Feynman porque a gente está expandindo um problema perturbativo em termos de solução de fundo. E as soluções de fundo são partículas livres, são partículas andando sem interagir, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui de novo. A gente vai pegar o nosso problema e projetar na base de fundo. Quando eu digo fundo, é sempre ordem zero ou ordem liderante. Tá certo? A perturbação que você está fazendo na quântica é nos vetores, nos autovetores, é isso? Em tudo. Eu preciso encontrar os meus autovetores perturbados, e quando a gente diz perturbado é quando a gente está somando as correções. Então a gente precisa encontrar, né? Esse aqui é o exato e esse aqui, digamos, somando isso aqui, mas isso aqui é o perturbado. Então eu preciso encontrar os meus autovetores perturbados e minhas autoenergias perturbadas, ou seja, correções nos autovetores e correções nas autoenergias. Então, se você pensar que esse cara aqui é um daqueles orbitais que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Esse cara aqui é um orbital. Se você projetar em X aqui, você desenha aquele orbitalzinho. Agora, o seu orbital vai ter uma pequena correção. Então, ao invés de ser um negócio esfericamente simétrico, né? Tipo o estado fundamental, na hora que você botar um campo elétrico, vai ficar um pouco provavelmente alongado. A nuvem eletrônica vai ficar alongada, você vai ter os elétrons, né? Dependendo da direção do campo elétrico, vai ter os elétrons aqui ou aqui, né? E vai formar tipo um dipolo ali. Né? E isso vai estar
digamos, sendo descrito aqui, e as autoenergias também vão mudar, porque aí a maneira que o quão forte o elétron está ligado ao núcleo depende desse campo elétrico que está lá, entendeu? Porque você imagina que se for um campo elétrico bastante forte, não, fraco o suficiente para você poder fazer teoria de perturbação, mas forte o suficiente para dar uma diferença razoável no estado, você vai ver que talvez arrancar o elétron seja mais fácil, porque já tem um campo elétrico empurrando ele. Então, para você dar um kick para ele sair do átomo, você precisa de menos energia. Então, a energia de ligação também muda. Então, você tem modificações no orbital e na energia. Certo? A informação... Bom, vem, tem um detalhe importante. Eu tenho um espaço de Hilbert, V, tá certo? E eu sei que esse cara aqui forma uma base desse cara aqui, tá certo? Então, por mais que no fim eu não esteja interessado exatamente nesses caras aqui, eu gostaria de ter esses aqui, tá certo? Esse cara também forma uma base desse cara aqui. Ambos formam base para esse mesmo espaço. Então, por mais que seja inconveniente, no sentido de que não é exatamente o que eu quero fazer, eu posso expandir os meus vetores todos nessa base aqui. É inconveniente no sentido de que não é o que eu quero resolver, mas é conveniente no sentido de que esse vetor, pelo menos, eu conheço explicitamente, eu sei calcular ele, entendeu? Por mais que eu quisesse calcular esse aqui, tá certo? Mas ambos são base do mesmo espaço de Hilbert. Tá certo? É por isso que fica estranho na física de partículas. Você sabe que você tem uma base de partículas livres, você tem os elétrons livres. O elétron livre que ele anda em linha reta. Aquele pacotinho de onda que a gente viu lá, gaussiano, é aquilo que o elétron faz quando você pega só a solução de fundo, tá certo? E um fóton é a mesma coisa. Só que a gente sabe que não é o que acontece. Se vem um fóton e um elétron, eles vão colidir, vai ter um monte de coisa acontecendo, vai ter pares elétron-pósitrons e tal. Então, essa base das coisas livres, ela é conveniente porque a gente sabe calcular ela, mas ela não está descrevendo o que acontece de verdade. Por isso que aparecem partículas virtuais, acontece toda aquela descrição fenomenológica que a gente faz, é justamente pela nossa insistência de usar essa base aqui. Tá certo? Não é nossa insistência, é a nossa falta de capacidade de usar essa aqui, talvez. Certo? Então veja, pessoal, aqui eu ainda posso me valer de uma coisa. Eu não sei quem é H aqui. Tá certo? Mas eu sei quem é o H0 na minha base. Por isso que eu vou usar a base de fundo e usar o meu conhecimento sobre os autovetores desse cara aqui. Então como é que fica? Eu projeto aqui N0, H1, N0, mais N0, H0, N1, certo? E aqui eu não estou escrevendo 3 pontinhos, mas tem todo o resto que eu não estou escrevendo, tá? Eu só peguei, na verdade, desculpa, esse aqui é só o termo de ordem 1. E aqui vai ficar assim, N0, N1, olha que interessante, olha quem apareceu aqui. E agora eu tenho mais E1, N, N0, N0 vai dar 1. Tá vendo? A conveniência da gente usar a base da hamiltoniana de fundo. Da hamiltoniana de fundo. Ou de ordem zero. Eu vou usar como sinônimo, né? Fundo, ordem zero, ordem liderante. Tem algumas nuances entre esses termos, mas o que importa aqui pra gente eles são iguais. Certo? Bom, pessoal, mas a gente sabe que a hamiltoniana é autoadjunta. Se ela é autoadjunta, eu posso calcular o meu H0 aqui na esquerda. E vai dar o mesmo E0. Tá certo? Só que isso aqui vai ser N0, N0. Vocês concordam? Só que isso aqui, pessoal, é igual a esse aqui, ó. Então, e o que eu encontrei aqui? E N1 é igual N0
H1, N0. Olha que beleza. Acabei de descobrir a minha primeira correção na energia. Vem quase de graça. Assim, pouco trabalho, né? Isso aqui tá claro, pessoal? Eu simplesmente projetei o N0 aqui. Aqui eu não sei como é que H1 atua aqui, porque eu não conheço os autofunções de H1, mas eu sei como H0 atua aqui. E aí eu usei o fato de já ter um H0 aqui e usei o fato desse cara ser autoadjunto para, ao atuar aqui, dar o mesmo E0 que eu tinha do lado direito, corta aqui, porque eu não sei ainda quem é o N1 projetado no N0, tá certo? Então eu fiz de forma que esse cara aqui anula com o do lado esquerdo e agora eu consegui encontrar a minha autoenergia em termos disso aqui. Certo? Isso aqui é uma newtoniana, você pode pensar, por exemplo, que se for um oscilador harmônico e está sendo corrigido por uma perturbação no meu oscilador harmônico, esse cara aqui vai ser um monte de operador de criação e aniquilação, pode ser um polinômio complicado dos operadores de criação e aniquilação, mas eu sei calcular esses caras aqui na base, de fundo. É fácil. Um cria, outro anula, tem aquele fator de raiz de n menos 1 e ponto final. Eu resolvo meu problema. Eu conheço o H1. Eu não sei resolver o meu problema com essa soma. Eu não sei fazer isso aqui. Eu não sei calcular isso aqui. Tá certo? Por hipótese, esse problema aqui é muito complicado. Eu não sei resolver esse problema aqui. Mas eu sei quem é H1. Eu tenho que saber quem é ele. Eu tenho que ter uma forma explícita para ele. Certo? Ele é dado. Você pega o oscilador harmônico, aí o oscilador harmônico é um elétron, aí você bota um campo elétrico, então vai ter uma força a mais, entendeu? É só isso. Ok? E agora eu sei que a minha energia, ou seja, você sabe, né? A nossa energia vai ser a energia de fundo mais a correção. Agora eu sei quanto é que é a correção na minha energia. Certo? Existe uma série de efeitos, efeito Stark, efeito isso, efeito aquilo, que as pessoas medem no laboratório. Você mede o deslocamento na energia do átomo de hidrogênio botando o átomo dentro de um campo elétrico. Eu estou parando e olhando para vocês porque vocês estão com cara de que estão ainda processando, mas... Você pode explicar de novo esse? Você tem um fundo multiplicado e essa parte aqui? Então, como eu falei para vocês agora, eu quero resolver esse problema, só que eu não sei resolvê-lo. A minha estratégia é, eu vou expandir esse problema em termos de um problema conhecido, que é qual? Que é esse aqui. H0, N0 igual a N0, N0. Certo? Esse é o problema que eu conheço. Então, para eu expandir esse problema em termos desse problema, eu estou supondo que essas soluções aqui, esse cara aqui, são todos operadores e vetores que podem ser expandidos em série de potência na minha correção aqui, que está implícita. Certo? Beleza, fazendo essa hipótese, eu abro agora essa expressão em termos, em termos das expressões que eu obtenho a partir da hipótese, que é essa soma infinita, essa soma infinita, essa soma infinita. Tá certo? Aí vem aquela hipótese que a gente discutiu aqui um bocado. Se isso aqui, eu não quero só que esse cara seja igual a esse para um particular valor de G. Isso tem que ser igual a isso para qualquer valor de G. Ou seja, eu quero encontrar uma solução completa para escolhas variáveis no meu acoplamento. Tá certo? Quando eu faço essa parte ainda mais forte da minha hipótese, eu sei que não só isso, essa soma vezes essa soma tem que ser igual a essa soma vezes essa soma, mas eu sei que os termos de ordem 0 tem que ser iguais, os termos de ordem 1 tem que ser iguais, os termos de ordem 2 tem que ser iguais. Porque, veja, deixa eu fazer isso explicitamente, porque eu acho que pode ser parte da confusão. Só um instantinho, pode falar. Eu tinha falado para vocês isso aqui, ó. G igual a 0. Quando eu faço essas hipóteses, tal como eu acabei de descrever, isso aqui não implica que H é 0 para um particular valor de G. Eu quero que H seja 0 para qualquer valor de G, dada a minha hipótese de analiticidade. Isso implica que H de 0 mais H'
de 0, G, igual a 0. E o que implica que H0 tem que ser igual a 0. H' de 0 tem que ser igual a 0. H2' de 0 igual a 0. Ou seja, todas essas igualdades têm que ser satisfeitas para que isso aqui seja igual a 0 para qualquer valor de G. É mais forte, tá certo? Só que a expressão que a gente está obtendo é assim, ó. A gente está obtendo H de G, que é esse cara aqui, igual a uma W de G. Tá certo? Mas é a mesma coisa, pessoal. Né? Para isso aqui ser igual a 0, eu posso jogar o W para cá, chamar isso de uma função F maiúsculo e dizer aquelas mesmas coisas, que é o mesmo que dizer que H de 0 tem que ser igual a W de 0. H' de 0 tem que ser igual a W' de 0. E assim por diante. E é o que a gente está fazendo lá. Eu estou pregando os termos que têm potência 0 em G. Os termos que têm potência 0 em G é esse vezes esse. E no lado direito, os termos, né, que têm potência 0 em G é esse vezes esse. Os termos que têm potência 1 é G elevado a 0 vezes G elevado a 1, G elevado a 1 vezes G elevado a 0. Tá certo? E aqui, G elevado a 0, G elevado a 1, G elevado a 1, G elevado a 0. Então, essa aqui é a primeira, que é do 0, 0, 0, 0. E aqui é do 1, que é 1, 0, 0, 1. E a mesma coisa aqui, 0, 1, 1, 0. Tá certo? Então, é isso que eu estou fazendo, pessoal. É 0 para todos os valores de G. E pode parecer um bocado estranho, porque você pode falar, não, mas o meu G é um número, sei lá, acoplamento, tá? É 1 sobre 137. Eu não estou variando 1 sobre 137. Não, eu estou variando. Eu estou supondo que a física vale para vários valores da constante de estrutura fina e que não só vale, mas as soluções que eu estou encontrando são aquelas que são contínuas nessa variação. Tá certo? Tá mais claro? É a mesma coisa, porque, bom, você tem duas coisas que podem acontecer. Digamos que você tem, sei lá, P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado na hamiltoniana, né? Aí você fala, mas meu acoplamento é só assim, P2 acoplado com um campo elétrico, aquela coisa doida que eu estava colocando lá antes, certo? E você fez isso aqui, e aí você fala, bom, mas minha perturbação está só em 2. Bom, se 2 e 1 não tem nenhum outro tipo de interação, então você nem precisaria resolver o problema com P1 e P2. Você pode resolver só com P1 só com P2. Se os dois estão acoplados, digamos que eu tenho um potencial aqui, que depende de x1, x2. Tá? Então, se o meu potencial acopla os dois, então, por mais que essa perturbação seja feita só com esse grau de liberdade, ela indiretamente vai afetar esse grau de liberdade via esse acoplamento aqui. Então, você não tem para onde escapar, você tem que resolver o problema completo, com 1 e 2, sem esse termo, e depois usar a teoria de perturbação aqui. Certo? E aí, pessoal? Tá melhor? Ok. E o que acontece agora, se eu pegar... Veja, eu já consegui... eu apaguei até o negócio que eu tinha aqui. A energia. Ok, então eu consegui já extrair parte do problema, pelo menos em primeira ordem, simplesmente fazendo a projeção em N. E se eu projetar em M diferente de N agora? Vai ficar assim, ó. M0, H1, N0, certo? Mais, veja pessoal, M0 aqui eu sei atuar, dá o E0 de M. Né? Então vai ficar E0M, certo? E vai ficar M0, N0. Isso aqui vai ser igual ao lado direito, certo? O lado direito vai ficar com... Vai ficar EN0, aí vai ficar M0N1, tá certo? Mais
Quem vai ser o último termo, pessoal? Tá certo? Eu projetei aqui, né? Supondo M0 diferente de N0. O N0 eu já fiz, foi o que eu usei para obter isso aqui. Para o M0, eu obtenho esse cara aqui. É um outro vetor da base. Veja, esse problema aqui, ele foi resolvido para todos os valores dos rótulos. Se isso aqui é os rótulos do átomo de hidrogênio, eu resolvi esse cara para N1, L0, M0, N2, L1, L0, M variando e assim por diante. Ou seja, eu tenho todos os autovetores aqui do problema zero. Eu não tenho só um autovetor, eu tenho todos eles. Eu tenho a base completa, aquilo que eu estava discutindo antes. Você fez isso para ensinar a dele? Não, eu fiz para continuar a conta, porque agora eu quero tirar mais informações. Veja, aqui eu encontrei a correção para energia, mas eu ainda não sei a correção para o meu vetor. Eu não sei quem é N1 ainda. Eu sei quem é o H1. Eu sei como a energia mudou, mas eu não sei como o orbital mudou. Certo? Por que algumas energias são de M e outras são energias de N? Como assim? Você diz por que aqui apareceu M? Porque eu projetei com o meu M pela esquerda aqui. Ó, o M bateu aqui, deu esse termo. O M bateu aqui e deu esse termo aqui. Certo? Aqui, o N ele apareceu devido à expansão. Aqui, o EM apareceu devido à atuação do H0 na base. A energia está aparecendo por duas razões distintas. Quando eu projetei no próprio N, apareceu igual e cortou. Quando eu apliquei agora no M, apareceu diferente. Ó. E explica de novo, então, por que eu sei como o M bate no H0, mas não no H1 aí? Por que o primeiro termo não fica da cara dos pontos? Porque eu não sei quem é. Porque o meu M0 não é autovetor do H1. M0 é vetor do H0. Autovetor do H0. Se ele fosse também autovetor do H1, meu problema estaria resolvido, porque se eu sei os autovetores de H1, então eu também sei o vetor de H0 mais H1. Não teria problema nenhum. Eu me perdi numa coisa. Você aplicou o M0 nesse H1 e H0. Isso, eu peguei essa expressão aqui e projetei com M0. Um M0 diferente de N0. Porque na minha cabeça era só aplicar M0 naquilo ali, mas por que ali tem um M0 e não um M1, por exemplo? Mas não é essa, não. Eu escrevi errado? Eu escrevi errado, né? Aqui é 1, sim. Obrigado. Eu errei. Mas aí... Ah, tá ali, tá. A diferença crucial é justamente o que estava perguntando. Aqui é M e aqui é N. E M é diferente de N por hipótese. Porque o caso N igual a M eu já fiz, que foi o que me levou a isso aqui. Certo? Professor, eu acho que eu estou vendo errado. Tem dois N's aí, é um N e um N. Só tem um M e um N, só. Tudo tá. E o seu N é o meu. É um N e dois N's. Do lado esquerdo é um N, do lado direito são dois N's. Se você quiser pensar nas perturbações, sim. É o N0 e N1. Não, não é nem isso. Tá falando o rótulo do E. É, eu estou no modo do... É um M na esquerda e dois N na esquerda. Isso. M, N, N. Certo? Professor, por que quiser mesmo ou quiser? Por hipótese, esses vetores são diferentes e você lembra que autovetores de um operador autoadjunto são ortogonais. Então, se são autovetores diferentes, eles são ortogonais. Então, por hipótese, eles são diferentes. São diferentes e, portanto, isso aqui dá zero. Só que a gente sabe o que é. Isso. E para que serve isso, pessoal? Ah, não tinha visto que isso tinha dado zero. Foi isso que eu vi. Isso. Porque eles são diferentes. E são autovetores diferentes de um operador autoadjunto. Lembra que os autovetores de um operador autoadjunto são ortogonais?
certo? Bom, pessoal, eu rearranjo isso aqui facilmente. A gente encontra o quê? M0, N1 é igual ao quê? M0, H1, N1, N0, dividido por EN0 menos EM0. Tá? Peguei esse cara aqui, deixei no lado, joguei para o lado direito, né? Peguei esse cara aqui, joguei para o outro lado, arrumei os sinais, dá isso aqui. Isso aqui vem para cá, fica N menos M, tá certo? Eu passo dividindo, divido esse cara aqui. Todas as questões que a gente está vendo agora são muito próximas do que quando a gente não teria uma perturbação. É porque são as perturbações de ordem 1. É a primeira correção. Está muito parecido. Mas é isso mesmo. É essa a ideia da teoria de perturbação. É você fazer um problema que é uma ligeira modificação do problema original, de forma que você ainda consiga resolvê-lo. Não só resolvê-lo, a gente consegue dar uma estrutura geral de resolução sem especificar o problema. De tão simples que a gente conseguiu tornar essa ferramenta. Uma perturbação tão pequena que eu posso aproximar. Isso. Que o problema de fundo é uma boa aproximação, então é fácil você corrigir o problema de fundo para ele chegar no problema que você quer. Tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente quer encontrar esse cara, tá certo? Mas para eu encontrar um vetor, basta eu conhecer as componentes dele numa base. Certo? Conhecer um vetor e conhecer as componentes na base é a mesma coisa. Isso aqui me permite o quê? Calcular a projeção do N1 na base. Então eu posso calcular o N1 para qualquer M, exceto M igual a N, que eu fiz por hipótese aqui. Porque o caso N igual a M está me dando essa informação. Mas se eu botar N igual a M, eu tenho um zero aqui. Ó. Tá certo? É só você voltar aqui e você ver que de partida, se você projetar com N, o termo que você quer encontrar vai cortar dos dois lados. Então, essa expressão aqui, ela te dá tudo, exceto a projeção do N1. Tá certo? Para a gente encontrar quem é a projeção do N1 em N0, a gente vai precisar fazer uma outra coisa. Certo? Pode repetir. Já vou repetir isso. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Ah, tá. Tá ótimo. Bem, veja. Para eu saber quem é um certo vetor, basta eu saber as componentes dele numa base. Certo? Veja, para eu saber as componentes dele numa base, basta eu conhecer o produto interno dele com os elementos da base. Então, eu conheço a base M, eu sei que M0 é uma base, por definição. Né? O meu problema foi dado, eu digo que isso aqui é uma base conhecida, é uma base completa, bonitinha, tá certo? E eu sei calcular todo mundo aqui. Então, para eu conhecer quem é N1, basta eu conhecer os seus componentes, isso aqui já me deu todas, ou, na verdade, somente aquelas que M é diferente de N. Então, falta um elemento da base. Falta uma componente do N0, do N1, para eu conhecê-lo totalmente. Deixa eu falar de outra forma aqui. N1 é igual a soma sobre M, tá certo? De M0, M0, N1. Você concorda? Isso aqui é uma identidade. Se M formar uma base completa, isso aqui é uma identidade no seu espaço de Hilbert. Certo? Portanto, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o meu N1 e escrevê-lo assim. Soma sobre M diferente de N, tá certo? E aí, para esses elementos, eu sei escrever esse cara aqui. Isso aqui vai ficar assim. M0, H1, N0,
dividido por EN0 menos EN0 vezes o meu N0 mais esse cara aqui que eu não sei quem é ainda, que é o N0, N1, N0. Você concorda? Eu peguei esse somatório aqui, ó, que era de completude, que soma sobre todos os valores de M, e separei o somatório em dois pedaços. O que soma sobre todos, exceto N, e o que soma e o pedaço que tem só N, tá certo? O pedaço que tem só N é esse cara aqui. Peraí, eu errei. É M0. Certo? Então eu preciso, só falta descobrir quem é esse cara aqui. Porque esse pedaço eu já tenho, ó. Tá vendo que legal? Aqui eu tenho a correção da energia e aqui eu tenho a correção do primeiro estado. E a correção do primeiro estado só precisa, para eu escrever, eu só preciso conhecer os elementos de matriz da minha correção da minha newtoniana em termos da minha base de fundo. O que seria uma base perturbada em N? O N, por exemplo. Não, cara, vocês estão se apegando ao rótulo, mas ele é irrelevante. Aquele N é qualquer elemento da base. Pode ser, você pode chamar de M também, se quiser. Então, ele é irrelevante, mas ele não apresenta uma singularidade, como eu fiz aqui. Se N é igual a N, eu não tenho problema se eu projeto uma base perturbada desse rótulo N. É isso que eu estou... Não existe base perturbada do rótulo M. Só tem a base e a base perturbada. Só tem a base, digamos, da newtoniana de ordem 0 e a primeira correção naquela newtoniana. Só isso. Não existe várias bases para cada rótulo. Tá. Professor, acho que estava tão focada no aqui embaixo da completude que eu entendi que a gente reescreveu o pedacinho dela, que esse pedacinho está aqui, né? Mas de onde veio esse último termo? É porque esse somatório eu preciso separar em dois pedaços. Porque eu só conheço a projeção do N em M diferente de N. Eu não conheço a projeção do N em N. E aqui era N mesmo. Isso aqui eu não conheço. Porque o quê? Porque, veja, pega esse somatório aqui, ó. Somatório de Cn, n de 0 a infinito. Digamos, eu posso falar o seguinte, isso aqui é somatório de n de 0 a infinito, onde n é diferente de 5, Cn mais C5. É só isso que eu fiz. Eu só tirei da soma, eu estou somando sobre todos os valores de M, né? Eu tirei da soma só o termo de M igual a N. Então, esses caras aqui são todos os termos de M que não são N, e esse é o termo de M igual a N. É só isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Pelo mesmo tipo que o vetor é ali N0 e o outro é N0? Não, isso aqui veio dessa projeção aqui. Isso aí, ok. Estou falando o separadinho ali, fica separadinho do lado. É porque ele é esse cara aqui, ó. Só que isso aqui é um produto interno. Lembra que isso aqui é um produto interno, então isso aqui é um número, eu posso botar o vetor aqui. Não, sim, mas por que esse é M e o outro é N? Pelo mesmo motivo que você separou a somatória, é isso? Eu estou somando, pensa que eu estou somando sobre todos os valores aqui. Esse aqui é o produto interno que eu já conheço. Eu poderia ter feito em dois passos. Eu poderia ter feito o seguinte, em vez de eu escrever assim, eu teria escrito isso aqui assim. Somatório de M, né, diferente de N,
quer que seja o limite superior, é M0, N1, tá certo? M0. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só reescrevi essa expressão aqui, separando o termo de M igual a N e o termo de M diferente de N. Só isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é usar a projeção que eu conheço, que é essa aqui. Ah, então nessa projeção, esse cara pode ser escrito assim. M0, H1, N0, dividido por EN0 menos EM0. Tá mais claro? Então como é que a gente faz, pessoal? A gente precisa ainda encontrar quem é esse cara aqui. Mas falta uma componente ainda para a gente determinar ele, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a normalização dos estados. Se eu fizer isso aqui, eu vou obter o quê? N0 mais N1. Não preciso mais do que isso, até a ordem 1, né? E aqui vai ficar N0 mais N1. Tem os outros termos todos que eu estou jogando fora, tá, pessoal? É a mesma coisa do G, do H de G igual a W de G que a gente estava fazendo antes. A gente vai expandir em série, tá certo? A gente vai supor que os nossos estados corrigidos, eles vão estar normalizados, tá certo? A gente sabe que os autovetores de fundo já são ortonormalizados também, então isso com isso dá 1. E em ordem 1 eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu N1, N0, mais o meu N0, N1. O que isso aqui está dizendo para a gente? O meu 1 corta com 1 e eu obtenho o seguinte. N0, N1. Esse cara aqui, ó, é N1, N0. Eu vou escrever ele como sendo N0, N1, complexo conjugado. Isso aqui é um número, a gente sabe que o complexo conjugado do produto interno é o produto interno revertido. Então, um número é igual ao complexo conjugado do complexo conjugado, um dos complexos conjugados eu reverto e escrevo assim. E vai ficar assim, mais N0, N1 igual a 0. Então, veja, eu não sabia nada, agora eu sei alguma coisa sobre essa componente. Eu sei o quê? Que ela mais o complexo conjugado dela é igual a 0. Mas o que é uma componente? O que é um número que, se você soma com o complexo conjugado, dá 0? Que tipo de número é? É um imaginário puro, certo? E nós acabamos. Então, pessoal, a gente vai terminar a teoria de perturbação. Eu vou talvez dar um exemplo só para não ficar muito perdido, tá? Aí na próxima aula a gente vê a dependente do tempo, vê a regra de ouro de Fermi, que digamos, é a ferramenta central que a gente vai usar para ver o efeito fotoelétrico, e aí na última aula a gente vê o efeito fotoelétrico, ok? Pode perguntar. Esse 1 aqui é de N0 e N0, né? N0 com N0, isso mesmo. E o de N com N1? N com N1 e N1 com N0 estão aqui. Ah, você diz o N1 com N1? Ele é de ordem 2, não importa. Não importa naquele sentido, eu estou expandindo, igualando termo a termo e tal. Pode falar. O trabalho que o senhor passar. Eu mando para vocês o péssimo. Tá? Beleza, pessoal?